No capítulo 9 de Marcos, verso 33, diz assim: tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que eles correis pelo caminho? E Jesus espera chegar em casa. Depois que eles estão em casa, já mais aliviado, já um pouco mais descansado, talvez já acomodado, procurando sentar-se para descansar do caminho, Jesus fala assim: ei, o que é que vocês estavam falando lá no caminho entre vocês? Vocês estavam com alguma conversa entre vocês? Eu gostaria de saber o que vocês estavam falando. Jesus pergunta para eles: o que vocês estavam discutindo? Que conversa é aquela? Qual era o assunto? Como que eles? Eu posso saber? Eu posso tomar conhecimento também dessa discussão de vocês? Eu posso entender o que vocês estavam falando? Ou pelo menos saber, como se eles não soubessem? Mas o versículo 34 diz: mas eles guardaram o silêncio. Eles responderam. Jesus pergunta: o que é que vocês estavam falando? Um olha para o outro e fala: melhor não falar nada. Não entra nesse assunto com ele. Não fala a respeito disso. Não fala, fica quieto. Ficar em silêncio. Talvez também ficar em silêncio porque entenderam pela pergunta de Jesus que o assunto que eles estavam discutindo estava desconectado com a mensagem que eles estavam aprendendo. Talvez já ficaram tímidos, acanhados, por saber que eles estavam falando de coisas, de temas que não estavam de acordo com todo o ensino que eles vinham aprendendo. O fato é que eles ficaram em silêncio, ficaram calados. E muitas vezes isso acontece até no nosso dia a dia. A gente pergunta aos filhos: o que vocês estavam falando? Não é nada não, pai, deixa para lá. Não é nada. Parece que vocês estavam discutindo aí sobre alguma coisa. O que era o assunto? Não é nada não, já resolve. Dá um sorrisinho um para o outro, né? Porque está tudo bem entre nós, está tudo certo, né? Pai não precisa ficar sabendo. Mais ou menos assim. Eu acho que aconteceu ali com eles. Não, isso é coisa nossa, deixa aqui entre nós, aqui, Senhor, não precisa se preocupar com isso, não precisa, né? Ficaram quietos, ficaram em silêncio. Talvez o Senhor tenha perguntado para eles, também perguntando para nós: o que é que você tem no teu coração aí? Como é que você está pensando? Como é que você está discutindo esse tema? Como é que você está conversando sobre alguns assuntos? Eu posso fazer parte da tua conversa? Eu posso fazer parte do teu assunto, das tuas discussões, do teu dia a dia? Eu posso entrar nesse diálogo? Eu posso saber o porquê dessa discussão entre vocês e o porquê vocês estão aí disputando alguma coisa? Aleluia. Glória a Aleluia. É Deus. bom estarmos na presença do Senhor. Aleluia. Mesmo se precisar ficar em silêncio, mas deseja do teu coração profundamente ouvir o que Ele tem a respeito daquilo que você está falando. Deseja profundamente ouvir o que Ele tem a dizer a respeito dos teus pensamentos, das tuas atitudes, das tuas discussões, daquilo que vem sendo tema do teu dia a dia, na conversa entre você, amigos, irmãos. Deseja, porque Ele tem a melhor orientação para nós, Ele tem o melhor a nos ensinar. Mas continuando o versículo 34, diz: mas eles guardaram o silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. Era só isso que eles estavam discutindo. Talvez um ou outro participando ou não, mas podendo ter sido citado o nome. Não, eu acho que o maior é o Pedro. Outro, não, o maior é o João.
O outro, não, eu sou maior. Mas você tem que me dirigir a palavra mais a mim. Não, mas ele trata a mim com reserva. Não, mas ele me chamou de lado aquele dia e falou, eu acho que eu sou maior. Eles estavam discutindo isso. Quem é maior? Quem é maior? Quem é mais importante? Aquela turma de discípulos, aquela turma de homens chamados para servir, eles estavam disputando entre eles. Como quem alguém já disse, mas se eu parar esse trabalho, para tudo. Mas se eu deixar essa minha função, essa minha obrigação na igreja, ninguém mais faz. Se eu deixar de dirigir, não tem mais ninguém para... Que Deus tenha misericórdia de nós. E era isso que eles estavam discutindo. Quem era o maior? Mas Jesus, e ele, aceitando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e o servo de todos. E trazendo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que recebeu uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Vamos fazer amém? Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Nós temos muito a aprender com Jesus. Nós precisamos aprender com Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus, pelo que eu entendo o texto, parece que os discípulos não disseram o que estavam discutindo. E Jesus também não entrou assim, de uma forma contundente, repreendendo. Diz o texto que Jesus se assenta com eles. E talvez eles pensando que Jesus já tivesse esquecido o que eles estavam discutindo. E Jesus chama eles para uma conversa e fala: vem cá, senta aqui. Ele chama os 12 e ele diz: se alguém quer ser o primeiro, seja o último e serve de todos. E para dar um exemplo, ele pega uma criança, toma em seus braços, mostrando para eles qual é a autoridade de uma criança. Quem pode de alguma forma fazer algo para uma criança esperando uma recompensa muito grande, ou está fazendo uma grande coisa, sendo uma criança simples de entendimento, sem autoridade, sem poder, por ser uma criança, sem discernimento. E ele toma em seus braços e fala: aquele que receber uma criança dessa, aquele que tomar uma criança em seus braços, aquele que me receber, tal qual recebe uma criança, com toda a simplicidade, com toda a delicadeza da criança, e alguém que brinca: vem cá, neném, e toma no braço e segura nos braços. Aquele que receber uma dessas crianças, a mim me recebe. E qualquer que me recebe a mim, recebe não a mim, mas o Pai que me enviou. Ele desarma os discípulos. Ele desarma os discípulos, ele desarticula aquilo que eles estavam pensando, aquilo que eles estavam entendendo, com uma mentalidade humana, uma mentalidade de homens que vivem em dinastia, ou vivem em monarquia, vivem em reinos, vivem em governos, alguém que vive sobre impérios, alguém que tem visão de tiranos, de comandos, de governos, de reis. Ele tira isso da cabeça dos seus discípulos. Os discípulos, não diferente dos homens hoje, eles tinham uma ideia de reino, uma ideia de liderança, uma ideia de governo. Para ter poder, para ter autoridade, precisa estar por cima, precisava estar em destaque,
precisava ter reconhecimento de outros, de ser maior. Por isso que eles discutiam, por isso que eles pedem, ou a mãe de dois deles pede para que um filho, Tiago, e outro filho, João, sentassem à direita e outra à esquerda, quando eles estivessem no reino. Por isso uma discussão tão banal, tão comum, porque eles ainda não tinham entendido, eles ainda não compreendiam a mensagem do reino e o que Jesus estava lhe ensinando. Eles tinham uma visão de poder, e nesta visão de poder os homens atropelam um ao outro, matam um ao outro, traem, fazem barganhas, fazem de tudo, bajulações, para poder se destacar, para poder ser nomeado, para poder ser reconhecido como alguém que tem autoridade. Buscam títulos, buscam honras, buscam medalhas, buscam de toda forma serem destacados entre os demais para dizer: eu sou mais importante, eu sou maior, eu presido, eu lidero, eu faço isso, eu faço aquilo. E Jesus mostra para os seus discípulos e para nós algo totalmente diferente do que eles estavam pensando e por muitas vezes nós pensamos. Jesus disse para os seus discípulos: aquele que quer ser maior, seja o menor. Aquele que quer ser maior, serve os servos. Serve o menor. Jesus mostra para os seus discípulos que a liderança, que o servir implicava em amor, e que ninguém poderia estar à frente em nenhum trabalho, em nenhum exercício, em nenhum ministério, se não fosse na dedicação de servir em amor. E no contexto, nós vamos ler alguns versículos aí, nós vamos entender claramente isso. Que todos nós, se nós quisermos ser úteis no reino, se nós quisermos, de alguma forma, agradar ao nosso Senhor, a primeira coisa que nós temos que aprender é a servir. Aleluia. A servir. Atender para a necessidade do outro, olhar para o que o outro precisa, em todos os sentidos, mas principalmente no contexto de igreja, estamos falando em especial, mas não exclusivamente, em especial ao servir espiritualmente, ao atender em amor a necessidade do seu irmão. Aquele que está à frente de um grupo, aquele que está à frente de um departamento, aquele que está à frente de uma igreja, de um ministério, aquele que está exercendo um serviço, quer seja com título de pastor, de cooperador, de auxiliar ou de título algum, a primeira consciência que ele tem que ter: eu estou servindo. Eu estou me dedicando em amor. Eu não estou me destacando como liderança alguma, senão o simples servir e a dedicação de me entregar para que alguém possa ser atendido e ser socorrido em suas necessidades. É como se você imaginasse alguém buscando ser eleito presidente da República, porque o desejo de servir dele é tanto que ele não se preocupa em ter uma faixa presidencial, ele se preocupa em ter uma coroa, de ter um trono, mas ele preocupa-se com todos os povos, com todas as pessoas, com todos aqueles que estão precisando de alguma coisa. Então ele quer servir. Ele é destacado para aquele cargo, ele é destacado para uma posição, não porque ele é um tirano, não porque ele deseja o poder a todo custo, passando por cima, atropelando a ética, a moral, sem escrúpulos, sem caráter, mas ele quer o poder porque quer. Ele quer dominar, ele quer poder, ele quer dinheiro, ele quer status, ele quer... Não, ao contrário. Ele vê a necessidade do povo
e Ele quer servir. Esta é a visão que Jesus passa para os seus discípulos, que Ele ensina à sua igreja e que Ele ensina a nós, principalmente a nós, todos que temos responsabilidade na casa do Senhor. Você quer fazer algo para o Senhor? Aprenda a servir. Aprenda a servir. Seja dedicado. Aleluia. Não mede esforço. Não limite o teu tempo. Não escolha lugar, mas entregue-se a servir. Tempo fora de tempo. Em lugares difíceis, em lugares acessíveis, com pessoas que você consegue ter um bom relacionamento, um bom entendimento, mas com pessoas que às vezes você também não consegue compreender ou não é compreendido. Mas de toda forma, aprenda a servir. Aprenda no servir dentro do reino. É liderar. É isso que Jesus ensina para nós através desses textos que nós vamos ler. Leia comigo ainda Mateus 23, 11 e 12. Se puder projetar, que eu não trouxe nenhum estudo assim, não está separado os versículos. Mateus 23, 11 diz: Mas o maior dentre vós há de ser vosso servo. Qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Irmãos, há uma mensagem difícil para nós. Que nesta noite todos aqui, esse bom número que nós temos aqui, possa ter essa mensagem e recebê-la com alegria no coração, na disposição de saber que nós somos servos e chamados para servir. E ainda Marcos capítulo 10, vamos ler do versículos 42 ao 45, que Jesus também nos dá alguns exemplos aqui maravilhosos. Marcos 10, 42 diz: Então Jesus chamou-os para junto de si. Ele lhes disse: Sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se assenhoriam, e que sobre eles os seus grandes exercem autoridade. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Vamos ler novamente o 43, para fixarmos bem a palavra que o Senhor Jesus está nos ensinando. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, qualquer um que queira tornar-se grande, será esse o que vos sirva. Versículo 44. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. E aí no 45, pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aleluia. O Filho do Homem não veio para ser servido. E ele diz que qualquer um dentre vós que quiser ser o maior, seja o primeiro a servir. E ele dá exemplo de si mesmo. Ele, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. E no livro de Lucas, se eu não me engano, Lucas 22, 27, só para voltarmos esse texto de Marcos, mas com um entendimento. Lucas 22, 27. Pois qual é maior? Olha a pergunta que ele faz. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós
como quem serve. Amém. E Jesus pergunta: qual é o maior? Ele diz que quem quer ser o maior, seja o servo. E ele diz que ele mesmo não veio para servir, não veio para ser servido, melhor dizendo, mas para servir e dar a própria vida em resgate de muito. Quer dizer, eu não vim para sentar à mesa e vocês me servirem, mas eu vim para servir. E nesse texto de Lucas nós lemos a pergunta que ele faz: pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? É certo de que quem está à mesa, sendo servido, é maior, e quem serve é menor. Mas ele disse: porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vós como quem serve. Ele, sendo nosso mestre e Senhor, nos deu exemplo claro de que, sendo o próprio Senhor, Criador de todas as coisas, sendo Ele próprio Deus, sendo Ele Criador, porque diz o texto que nele, por Ele e para Ele, todas as coisas foram feitas. Ele estava desde o princípio, lá na criação, e está por toda a eternidade. Ele, sendo Senhor, Ele se fez servo, na forma de servo até a cruz, como Paulo escreveu aos Filipenses. Ele, sendo nosso Senhor, sendo todo exemplo nosso, Ele nos dá exemplo de que o maior é aquele que serve, porque Ele, sendo o próprio Senhor, serve e deu a sua vida. Nós também, então, devemos aprender que maior no reino é servir, não é ser servido. Talvez numa condição natural, como ele mesmo responde, sentar à mesa e ser servido, ser destacado com honras, ter a honraria. Não, coloque aqui o melhor bife, coloque aqui o melhor prato, aqui é o fulano de tal, aqui é o irmão Severo, aqui é a Nações, coloque aqui. Ele fala aqui o melhor no reino é poder servir, é ter alegria de servir, é ter alegria de repartir, de compartilhar, de dar, de se entregar, de buscar, conhecer a necessidade, em amor, se colocar. Dentro de uma visão que os discípulos tinham, de uma visão natural que o homem tem, parece que o glamour, parece que a glória, parece que a honra está em ser destacado e ser servido. Mas nós, aprendendo com o nosso mestre, nós vamos entender que a honra está em servir, porque é um princípio que rege a vida cristã, que chama-se amor. Quando nós temos esse sentimento, quando nós somos tomados pelo sentimento de amor de Deus em nós, nós não estamos preocupados em correr e sentar nos primeiros lugares. Nós não estamos preocupados em correr e sentar à mesa e ser o primeiro a pegar o prato, para ver se sobrar alguma coisa, outros comem, mas eu vou garantir o meu. Quando nós estamos sendo regidos pelo amor de Deus, quando a nossa vida é conduzida em amor, nós não estamos preocupados em correr e ter o primeiro lugar, o primeiro prato, a primeira pessoa a ser servida ou ter a maior honraria, mas nós estamos preocupados, vai lá, serve-se, não come você primeiro. Não, eu prefiro que você coma primeiro, vai lá, primeiro você, não, vai, eu te ajudo, está aqui, ó. Isso é amor. Aí Jesus fala que aquele que age assim, atende em amor, esse entre vós será o maior. Inverte tudo, ele vira de ponta cabeça para dizer: aquele que age com esse sentimento, aquele que pratica dessa forma, aquele que primeiro serve, aquele que serve todo tempo, aquele que serve em amor, este está pronto para liderar. É este que ele pega então e coloca à frente de um departamento, coloca à frente de um trabalho, coloca à frente de uma congregação, Então eu preciso aprender com isso. Eu preciso aprender. Nós precisamos aprender com Jesus que sentar à mesa e ser servido é ser menor, mas sentar à mesa e ser servido é ser menor, mas há um destaque maior
serve à mesa, a exemplo do Senhor, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Então Ele quer isso, e nós aprendemos que, diferente do reino do mundo, diferente da forma que os homens pensam, se você quer, e Ele fala aos seus discípulos, e fala: se você quer ser maior, a primeira coisa que você tem que fazer é desarmar-se de todos os entendimentos que há aí fora, da forma com que conduz os homens, da forma com que eles projetam o poder, da forma com que eles buscam autoridade e liderança. É esquecer isto, é passar por um processo, e esse processo ter tal efeito em tua vida, que você, despojado de tudo isso, sem preocupação alguma em ser o maior, comece a servir. Porque é no exercício de começar a servir, que nós vamos alcançar. Aleluia. É no servir, que Jesus vai nos separar, que Jesus vai nos dar possibilidades a cada dia mais de sentar na mesa, não, de continuar servindo. Quanto mais serve, mais serve. Quanto mais serve, mais serve. Não há possibilidade de ser inverso. Aquele que começa a servir, ele não vai parar um tempo para ser servido. Ele vai continuar servindo sempre. Então tem que estar disposto a servir. Porque se você pensa em servir para ser destacado como maior, também não serve. Porque serve aquele que serve, servindo sem cessar, em amor, até que ele volte. Aleluia. Até que ele volte. Glória a Deus. Aí lá no céu, lá com ele na eternidade, ele pode considerar algum do nosso trabalho bom e falar: bem, segue bom para o descanso. E pode, se não houver dor em nosso coração, se houver sinceridade, pode as nossas obras até passar pelo fogo e ele receber dele galardão, mas por misericórdia, que possamos aprender a servir, possamos entender que servir é maior. Se nós, irmãos, se eu tomasse conhecimento disso a cada dia, e eu confesso que eu não estou trazendo essa palavra sem antes de eu orar, porque muitos são os assuntos que vêm em nosso coração, e eu defini ainda agora há pouco alguns textos como esse que nós estamos lendo para poder trazer esse assunto, e até porque eu preciso aprender com o meu Senhor, eu preciso aprender com Jesus, nós precisamos aprender com Jesus, e quando nós aprendermos com Ele, nós crescemos. Mas não preocupado em crescer no destaque, crescemos na graça, crescemos no conhecimento do seu reino, porque a maior dificuldade que os homens têm, e a dificuldade que os discípulos tinham nesse momento, era compreender que o reino dele não era um reino para aquele momento, não era um reino literal, não era um reino de libertação para Israel do governo romano, não era um reino para que fosse destacado um trono na forma como eles imaginavam, e agora vai ter os primeiros ministros ali, os ministros principais, e vai ter ali aqueles que vai reger aquela sociedade chamada Israel, chamada nação israelita, que viviam naquele tempo. Eles tinham uma ideia de reino humano, de uma restauração de reino para aqueles dias, e Jesus está dizendo: não é nada disso. Meu reino não é desse mundo. Meu reino é eterno. Aleluia. Meu reino é eterno. Aleluia. O meu reino não é da forma que os homens compreendem. O meu reino não é da forma que os homens pensam, da forma que eles entendem. O meu reino é espiritual. O meu reino é ético e moral. O meu reino subsiste para todos sempre. O meu reino é de equidade, de justiça. O meu reino é para todos sempre e será eternamente, porque Ele reina em nossas vidas e reinará para todos sempre. Glória ao nome dele. Nós não podemos nos limitar como se limitavam os discípulos naquele momento, mas passar a aprender, que nós possamos aprender também, possamos aprender a cada dia, porque às vezes, irmãos, nós vivemos aqui um tempo, dias, meses, anos,
A gente vê disputa, vê homens, até no ministério, querendo, não, eu que vou, eu estou há mais tempo, eu que preciso ser reconhecido, eu parece que está querendo dominar, e isso é do homem, perdura por todo o tempo, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós possamos entender que o que vale aqui é servir. Não importa a posição, não importa se foi dado ministerialmente o destaque, porque quando é dado, ainda falava esses dias em família, que o pastor, o ministro é o menor. Eu estava falando em família o valor de um crente, o valor de um membro. Eu dizia na casa da minha mãe para meus irmãos, ele falava assim: olha, o membro, o crente, o salvo de Jesus Cristo, que honra, que alegria, que a autoridade desse crente. E às vezes dentro do ministério mas a palavra de um crente, a palavra de um crente é do salvo. O pastor, o evangelista, o presbítero, aquele que está à frente ministerialmente no trabalho, ele não é maior. E se nós olharmos nesse contexto, ele é menor, porque ele está servindo. E Jesus diz que quem senta à mesa e é servido é maior, e quem serve é menor. E nesse contexto, irmãos, nós entendemos que quanto mais somos chamados, maior é a nossa responsabilidade. Ah, mas agora eu tenho a responsabilidade tal. Você diminuiu um pouquinho. Aprenda a servir. Aleluia. Aleluia. Ainda vamos ler capítulo 13 de João. Jesus nos ensina aqui a respeito desse mesmo assunto de uma forma maravilhosa. No capítulo 13, no versículo 3, nós não vamos ler todo o texto, vamos ler só no versículo, porque o tempo passa muito rápido. Mas no versículo 3 diz assim, ó: Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que viera de Deus, e para Deus voltava. Segura um pouquinho, olha só, olha esse texto. Eu, quando leio esse texto, Deus, eu começo a imaginar, e minha mente começa a ver Jesus nascendo homem, um menino, crescendo ali, brincando, o menino sendo formado, educado, aprendendo ali as escritas, aprendendo o vocabulário, o menino se desenvolvendo, o menino agora homem, como eu e você, carne e osso. Jesus, nesse momento, diz o texto, que ele não tinha nenhuma dúvida de que ele veio de Deus, e que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que para o Pai, para Deus, ele voltaria. Ele entende perfeitamente, claramente, que ele veio do Pai, que ele veio de Deus. Apesar do físico, apesar de muitas vezes ter fome, ter cansaço, ter tristezas por conta daquilo que estavam muitas vezes provocando a ele, ou até mesmo pela situação da humanidade, como compaixão e misericórdia, ou vendo o fim, a limitação do entendimento humano, como foi no caso lá da morte de Lázaro, quando o texto diz que Jesus chorou. Essa mesma condição humana é nossa, como nós, homens nascidos de mulher. Ele entende que ele veio de Deus e que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e que para Deus ele voltaria. Imagine isso, irmãos. Esse entendimento, às vezes, por nada, mas por coisa muito significante, nós falamos aqui: você sabe que eu sou filho? Você sabe quem está falando? E quem é?
um cidadão honrado que trabalhou, criou uma família, mas limitado em tudo, com esforço criou os filhos, mas muitas vezes nós nos enchemos. Você sabe com quem eu está falando? Você sabe de quem eu sou filho? Mas Jesus, diz o texto, que ele, sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos, e depois lá na frente se confirma o texto de todo o poder lhe foi entregue dos céus e da terra. Aleluia. E que vier de Deus, Glória e para Deus voltar. Então ele, tendo esta consciência, segue o texto, versículo 4. Ele, sabendo que o Pai lhe entrega tudo, que ele veio de Deus e volta para Deus, ele se levanta-se da ceia, ele tira o manto, a túnica, o vestido que estava sobre ele, e ele toma a toalha, e ele cinge-se da toalha, ele se veste com aquela toalha, versículo 5. Depois ele deita a água na bacia, ele pega a bacia, ele coloca a água, ele começa a lavar os pés dos discípulos, daquele homem que sabe que o Pai entregou todo o poder, que veio de Deus e para Deus voltaria, consciente da sua autoridade, consciente do seu poder, consciente de quem ele era. Ele pega então, tira o seu vestido, a sua túnica, ele tira o seu manto, ele cinge-se com a toalha, ele pega a bacia, ele coloca a água na bacia e começa a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Lava os pés, enxuga o outro, até chegar em Pedro, para nós compreendermos um pouco mais esse texto. Chegou, pois, a Simão Pedro, que ele disse: Senhor, lavas-me a mim, tu pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço, tu não sabes agora, mas depois o entenderás. Observe, irmãos, que às vezes esse texto, muitas vezes nós entendemos ele com muita simplicidade, sem até mesmo procurar conhecer o contexto do qual ele estava inserido. Observe que no tempo de Jesus, quando chegavam-se numa casa, quando era recebido, quando se preparavam para a mesa, ou quando as visitas estavam já dentro da casa, os servos da casa, o menor servo da casa, é o que pegava a bacia, que pegava a toalha para lavar os pés dos seus convidados. O menor era o que tinha o ofício de lavar os pés. Mas ainda nesse contexto da ceia, nós vemos na história do povo hebreu e até mesmo da cultura da época, que havia uma disposição para sentar à mesa. E sentavam à mesa de acordo com a sua importância. Sentava na primeira direita o convidado principal, logo à esquerda o dono da casa, à sua esquerda os demais convidados principais, de acordo com as suas importâncias. Eles iam sentando à esquerda e formavam o L da mesa, até que os servos sentavam no fim da mesa, e o menor servo da casa, que era o último a sentar, a ele cabia a responsabilidade, porque entre os servos também havia hierarquia. O menor servo é quem tinha a responsabilidade então de ir pegar a bacia, colocar a água na bacia, pegar a toalha e começar a lavar os pés, do maior ao menor. Começava pelo convidado principal, pelo dono da casa, ia lavando. Aleluia. E Jesus, na condição de principal da casa, sendo ele quem estava sentado no principal lugar da mesa, ele se levanta, ele sai da sua posição, com essa consciência que ele tinha, que veio do Pai, que o Pai lhe entrega tudo, que ele volta para o Pai, com esse entendimento.
sentados ali discípulos, homens que ele escolheu, homens que ele estava ensinando, homens limitados de entendimento, de razão, homens que estavam ainda disputando entre eles, quem era o maior, quem era o menor. Ele sendo o Senhor, sendo o Mestre. Depois nós vamos cumprir com esse versículo ainda. Ele levanta, pega a bacia e começa a lavar os pés. Alguns historiadores falam, e isso eu ouvi de um próprio judeu, que diz que Pedro, por alguma razão, a hora que os discípulos sentaram à mesa, já foram logo sentando alguns, e Pedro chegou, os discípulos já estavam sentados com Jesus à mesa. E parece, e diz os estudiosos, que Pedro foi um dos últimos a chegar. Certamente ele sendo o último a chegar, ele teria que sentar na última posição. Sentando na última posição, ele estaria na condição do servo inferior, daquele servo que era o menor dos servos, sendo ele o menor dos servos, para cumprir com a tradição que eles tinham, para a tradição daquele momento, daquela época que se vivia. Então ele deveria levantar, ele pegar a bacia, ele cingir-se com a toalha e ele sair lavando o pé. Mas Pedro não fez isso. Pedro ficou no seu lugar. Os demais discípulos ficaram no seu lugar. Talvez eles olharam e viram a bacia. Talvez eles viram também que tinha um jarro de água e tinha água à vontade. É possível que eles tenham visto a toalha, eles olham a bacia, vê água, vê toalha, mas nenhum levanta. E Jesus, sendo o Senhor, sendo o Mestre, quem estava anunciando tudo, quem estava mostrando que ele veio para estabelecer o reino, depois de já feito milagres, porque Jesus aqui é na última subida a Jerusalém, na última vez que ele vai a Jerusalém. Jesus então levanta, cinge-se da toalha, tirando seu manto, a sua túnica, e começa a lavar. Pedro percebe todo esse trabalho, toda essa condição, e vendo que ele deveria fazer este papel, quando chega a vez dele, ele fala: não, Senhor, a mim o Senhor não vai lavar, meus pés não, Senhor. Eu não sei se o sentimento de Pedro era um sentimento de quem estava irado, porque os demais discípulos sentaram nas posições de destaque e sobrou para ele aquela posição, e agora está sendo obrigado a ver o próprio mestre lavar os pés, porque ele que deveria levantar não levantou, mas era culpa dos outros que tinham tomado posições melhores, não deixaram lugar para ele reservado. Eu não sei o que passou na cabeça de Pedro, se Pedro estava só envergonhado de ver a posição do mestre, mas me parece que Pedro estava um pouco irado aqui, parece que ele estava um pouco inconformado com toda aquela situação, e que agora se ele vai lavar os pés dele, não, meus pés o Senhor não vai lavar. O Senhor não precisa lavar os pés, pode deixar, eu mesmo lavo, depois mais tarde eu lavo, ou daqui a água eu lavo os pés. Não, eu não. Talvez os discípulos olharam para ele e falaram: Pedro, está vendo? Você não fez, era a tua vez. Você que deveria. Eu não sei o que passava na mente dos discípulos, mas pelo texto nós temos uma situação muito clara. Jesus lava os pés dos seus discípulos. Enquanto ele diz para Pedro: se ele não lavasse, não teria parte. Pedro diz: lava o Senhor com o corpo todo. Aí Pedro se quebranta e Jesus fala: Pedro, demais já está limpo. Basta os pés. Aleluia. 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 O que eu faço não sabes agora, compreenderás depois. E Jesus depois disse aos seus: eu sendo, vós me chamais, verso 13, vós me chamais mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Versículo 14: ora, se eu sendo o Senhor e mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos deixei, eu dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticareis.
Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Eu sendo mestre e Senhor dos laveiros pés. Eu sendo vosso mestre e Senhor, lavei o pé de cada um. Então eu quero que vocês entendam, ele dizendo para nós, que vós também deveis lavar os pés um dos outros. Se dedicar de tal forma um ao outro, para que esta palavra se cumpra em vocês. Porque bem-aventurados sois vós, se praticardes. Bem-aventurados sois vós, se fizerdes o que vos mando. Versículo 17: sabeis essas coisas, bem-aventurados sois, se a praticardes. Irmãos, os ensinos de Jesus ele confrontam. Ele nos faz pensar e repensar sobre a vida cristã que vivemos, sobre muitos pensamentos e muitas posições que muitas vezes nós procuramos e queremos de alguma forma nos destacar. Mas Jesus dá toda a receita para nós. Ele não só dá a receita, como ele mesmo dá o exemplo. Ele mesmo a pratica e diz que nós somos bem-aventurados se nós praticarmos também. Ele nos ensina, nos dá exemplo e mostra que para nós vivemos de tal forma a agradá-lo, devemos fazer como ele fez. E nós devemos então, ouvindo a sua palavra, receber a sua palavra e dizer: Senhor, estou pronto. Senhor, ajuda-me, eu quero servir. Ajuda-me a cada dia, para que eu possa compreender como eu posso servir. Como eu posso servir a Ti, servindo ao meu irmão. Como eu posso agradar a Ti, Senhor, servindo ao próximo. Como eu posso ser um cristão, um crente, um salvo na Tua pessoa, participando do Teu reino, entendendo que melhor não é ser servido, mas é servir. E que eu possa, Senhor, a cada dia me dedicar em amor. Quando nós entendemos isso, irmãos, a vida cristã faz sentido. Nós invertemos então a posição. Eu já não quero ser maior, eu quero ser menor. Eu não quero mais ter a primazia, eu não quero ser o primeiro a sentar na mesa. Eu não preciso mais dos primeiros lugares. Eu não quero ser o primeiro a ser servido. Eu não quero o primeiro pedaço de bife, mas eu quero que o bife tenha. Aleluia. Eu quero que ele tenha essa primazia. Eu quero que ele seja o primeiro a servir. Está bem servido? Não, sirva-se mais. Come mais um pouco. Você não comeu ainda, mas não se preocupe comigo. Isso é amor. A liderança cristã, os valores cristãos, eles estão fundamentados em amor. E quando é fundamentado em amor, nós entendemos a palavra de Jesus, que diz: melhor é servir do que se servir. É verdade. Quando nós compreendemos isso, nós não estamos preocupados em sentar na cabeceira da mesa. Podemos ser últimos a sentar, porque nós estamos prontos a pegar a toalha, estamos prontos para pegar a bacia, colocar água e lavar o pé do outro. Já pensou isso? Já pensou isso? Já pensou? Aqui entre nós, nesse ambiente tão comum que nós vivemos, de irmãos, tanta liberdade que nós temos, tanta alegria, nos abraçamos, temos alegria em Deus juntos, em viver juntos, em compartilharmos a mesma fé, dia após dia, cada reunião é uma alegria, mesmo quando é uma ligação, uma visita, um problema, a alegria continua. Você já pensou você pegando o asinho, lavando o pé no sofá? Você com uma bacia na mão, lavando o pé do Rodrigo, do Vigácio, Mateus, que quando ele tira a meia, parece simples, mas não é. Parece, coloca isso literalmente. Só que espiritualmente é muito mais do que isso. Esse lavar pé significa muito mais do que isso. Que o Senhor nos dê graça, que nós possamos entender a sua palavra, viver a sua palavra, ter essa bem-aventurança que Ele nos promete, se a praticarmos e nos despojarmos dessa honraria, desses tantos tipos, de tantas coisas que
muitas vezes nós buscamos, esqueçamos isso e vamos aprender com o nosso mestre e começar a servir com dedicação. Eu não estou preocupado se estão me observando, se estão me destacando, nada disso. Eu estou preocupado em servir. O que você precisa, irmão? O que você precisa, irmão? O que você precisa? Estou disposto, eu quero servir, eu quero servir. Se cada um de nós aqui nessa noite saímos conscientes daqui do que é servir, essa igreja, irmãos, essa congregação, aleluia, aleluia, será exemplo para todo mundo, porque aí nós vamos dizer para todo mundo: nós temos um mestre, nós temos o Senhor, nós somos crentes em Jesus Cristo, assim como Ele fez, assim como Ele nos ensinou, nós praticamos e vivemos, porque nós andamos e observamos conforme o nosso mestre, e assim como Ele fez, assim como Ele ensinou, assim como Ele deixou exemplo, assim nós fazemos também. Aleluia. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê graça, para que essa palavra esteja em nós, e não seja simples ouvir, mas seja de fato o praticar a cada dia, para a glória do nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Quero eu servir-te, ó meu bem Jesus, e contigo sempre caminhar na cruz. Venho como novo de Deus comunhão, e dos meus pecados purificação. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. No teu bom serviço tenho eu prazer, e muita graça eu vou receber. Sempre falarei assim do teu amor, e te glorificarei, meu Salvador. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Desça tua graça sobre mim, Senhor, para trabalhar com mais e mais fervor. Dá-me entendimento e verás saber, para alegre eu fazer o teu querer. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Só em ti confio, meu Senhor e Rei, só em ti vitória eu alcançarei. E contigo quero sempre aqui viver, quer que Brasil me venhas receber. Sim, ó meu Senhor, quero seguir-te, ó Deus de amor, sempre te servindo e também dando a ti louvor. Vamos orar a Deus agradecendo por tudo que
Acaba de chapun, que lá será, cabarachi. Acaba de chapun, que lá será, cabarachi. No nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom, pastor Ernest, a língua original dele é francês. A língua principal. Apesar dele também ser professor de inglês, a língua principal dele é francês. Por isso que a maior facilidade em orar em francês. E eu louvo a Deus, porque ele entende o francês, entende o português, entende o inglês, entende o japonês. E quando nós oramos e não sabemos nos expressar, ele nos dá o dom de línguas e entende o mistério e consegue compreender o mais íntimo do nosso coração. Como é maravilhoso, nosso Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós e todos digamos amém. Deus abençoe em Cristo Jesus.